Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. E vamos ler... João capítulo 11, a partir do versículo 17. João capítulo 11, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu sei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ele se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Mas chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo o que viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Vamos ver, Senhor, responderam. Jesus então chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia é eterna. Foi a sua misericórdia que nos trouxe aqui. Foi a sua graça que nos mantém em pé. E o Senhor motivou, o Senhor trouxe cada um que está aqui sentado. Nós tínhamos vontade de ficar em casa por causa desse clima. Mas o Senhor motivou a estar aqui. O Senhor impulsionou o nosso coração para vir para aqui. E nós atendemos esse pedido, nós estamos aqui. E claramente o Senhor tem um propósito com as nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui com alguma razão. Nós não acreditamos no acaso. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, tudo tem uma vontade divina. O Senhor está a comandar esse universo. O que eu peço é que o Senhor faça em nossas vidas os teus propósitos. O Senhor cumpra em nós a sua vontade. Tudo pelo que o Senhor nos trouxe aqui, faça, Pai. Continue a fazer, porque o Senhor já começou a fazer. O Senhor já começou a falar para os nossos corações. Nessa hora,
nós queremos que o Senhor nos revele a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Conselho de Direção ontem esteve reunido. E das muitas coisas que nós conversamos é que nos últimos 2 meses que faltam, os líderes e a sua equipa, cada líder e sua equipa, vai ter que participar numa sessão de treinamentos que nós teremos durante 2 meses, os últimos 2 meses que faltam, para então planejarmos, fazermos o balanço e vemos o que é que Deus tem para 2020 aqui na comunidade. Então comece a motivar a sua equipa. Durante os 2 meses, todo sábado, 15 horas, nós estaremos aqui para refletir, para orar e para sonhar os sonhos de Deus para 2020. Amém? Você que é líder, a partir do 1º sábado de novembro, nós estaremos aqui. Vamos para o texto agora. O texto que nós lemos não é novo. Fala sobre a morte de Lázaro. Muitas aplicações têm sido tiradas desse texto. É um texto que tem me abençoado muito, bastante. E eu fico com a impressão que toda vez que eu leio esse texto, o Senhor me mostra uma coisa nova. A Bíblia tem esse efeito. Não há um texto completamente antigo. Eu já li isso, já extraí todas as coisas desse texto e parece que não tenho mais nada a aprender. Cada vez que você lê um texto, o Senhor te revela uma coisa nova. Isso é maravilhoso na palavra de Deus. É maravilhoso, porque tem aquelas pessoas que se colocam para si o desafio de ler a Bíblia completa. Eu já li a Bíblia completa 3 vezes. Parece que para mim não há mais novidade. Mentira. Sempre que você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai trazer uma coisa nova para você. Uma nova verdade. Uma nova reflexão. Isso é importante. Muitas vezes quando eu li esse texto, eu me concentrava em Lázaro. Lázaro morreu, as irmãs estão em luto. E Jesus vem e ressuscita Lázaro, traz uma alegria aí para a família. Mas essa semana, enquanto eu lia esse texto, eu percebi de algo que passava batido aos meus olhos, que são as perguntas, o lamento, o choro que as 2 irmãs fazem para Jesus. Lázaro era muito amigo de Jesus. Marta e Maria, as 2 eram muito amigas de Jesus também. Parece que os 4 faziam parte da mesma família. Então, quando Jesus percebe a morte de Lázaro, ele vai para Betânia, que é o lugar onde vivia Lázaro. Ele vai para a casa do óbito, como é o nosso hábito. Era o hábito do judeu também. Ele vai para a casa do óbito, mas ele encontra as 2 irmãs em momentos diferentes. Uma encontra Jesus primeiro. O interessante que acontece nesse texto é que as 2, enquanto lamentavam a morte de Lázaro para Jesus, elas usam as mesmas palavras. Maria diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde a Maria. Quando Jesus encontra a outra irmã diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante. O problema quando chega, nós começamos a pensar: se o Senhor estivesse, se o Senhor fizesse, se o Senhor. É o mesmo lamento das irmãs. Mas o interessante é que a pergunta é a mesma e Jesus reage de maneiras diferentes a essa pergunta. Como é que Jesus reage à primeira irmã? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para a mulher e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição, como aquele que diz: eu tenho o poder de ressuscitar Lázaro. Todo morto que tem contato comigo, eu sou a ressurreição desse morto. Ele está apresentando uma verdade para Maria. Se eu cheguei aqui,
significa o quê? Que se tem um morto aqui, ele vai ressuscitar. Porque quando eu chego, a realidade é transformada. Quando eu chego, a situação muda. Quando eu chego, tudo se transforma. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas dizer que ele é a ressurreição já é pesado. Como assim você é a ressurreição? Ele não está a apresentar que eu tenho o poder de ressuscitar as pessoas. Ele está a dizer que eu sou a ressurreição. Porque mais tarde ele diz, quem estiver em mim, ainda que esteja morto, essa pessoa estará quê? Viva! Então eu não sou o poder que ressuscita, eu sou a ressurreição. E aquela pessoa que está ligada a mim, ela nunca morre. Isso é profundo. Uma coisa é dizer que eu tenho o poder para ressuscitar essa pessoa. Outra coisa é dizer que eu sou a própria ressurreição. E que basta estar ligado a Jesus para você permanecer vivo. Quer dizer que se você está em Cristo Jesus, você é eterno. Você não morre. Ainda que esse seu corpo desfaleça, você continua a existir. Ainda que você esteja morto, você vive. Você está vivo. Por isso é que quando nós refletimos sobre o além, sobre o nosso futuro, nós não refletimos em morte, nós refletimos em vida. Porque nós estamos ligados àquele que nos dá vida. Mas, ele não termina a frase, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que está ligado a mim tem vida. Eu sustento e dou vida a todas as coisas. Eu dou vida ao universo. Eu dou vida às plantas, eu dou vida aos animais. Tudo que nós podemos ver se sustenta em Jesus Cristo. Porque Ele é a vida. Ele não é simplesmente a ressurreição, Ele é a vida também. Veja só o que diz em Atos dos Apóstolos 17 e 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. A parte A desse versículo, Paulo diz assim para as pessoas que estavam a ouvir. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ele é o ponto fundamental para que haja vida na terra. Ele é o ponto fundamental para que nós possamos nos mover. Jesus é o ponto fundamental onde nós nos apoiamos para podermos existir. Ele é o alicerce, Ele é o fundamento da nossa vida. Se nós não nos apegamos em Jesus, não há mais nada que nos manterá vivo. O exemplo que nós usamos, que saco vazio não fica em pé, nós podemos dizer, vida sem Cristo não existe. Vida sem Cristo não existe. A Bíblia continua, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. João começa dizendo assim, no princípio era a palavra e a palavra se fez carne. O verbo, algumas versões utilizam assim, no princípio era o verbo, esse verbo se fez carne e esse verbo habitou no meio de nós. No versículo 3, João diz algo muito interessante. Ele diz, por meio desse verbo, que é Jesus Cristo, que é a palavra que habitou em nós, Deus fez todas as coisas. Por intermédio de Jesus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem essa palavra. O versículo 4, a palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as coisas. A palavra, Jesus, era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as coisas. Se você não compreende essas verdades da Bíblia, quando você vai para a universidade e senta na aula de antropologia e começam a estudar o Homo sapiens, os australopitecos, as constantes evoluções,
que o ser humano passou para chegar a quem você é. E que daqui a 500 milhões de anos, o ser humano não será o que você é, mas um ser mais evoluído. Você olha para a Bíblia e diz, não é verdade. Não é verdade isso. Porque a Bíblia está a dizer que é Deus quem sustenta, mantém e originou todas as coisas. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está a falar sério. Ele está a falar sério. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo diz assim, Jesus, Ele é o primeiro, Ele é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. 16, pois por meio dele, Deus criou tudo. É o mesmo que Jesus está a dizer, eu sou a vida, em mim todas as coisas se apoiam. Por meio dele, Deus criou tudo. Tanto o que se vê, o que é que nós podemos ver? O cão, a vaca, o porco, o homem. Como o que não podemos ver, os seres espirituais. Os anjos que nós não podemos ver. De onde surgiram todos esses seres? Paulo está a dizer, Deus criou. Criou inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. 17. Antes de tudo, ele já existia e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Por isso é que eu gosto de pensar que quando Deus disse façamos, ele fala no plural porque não estava sozinho. Quem estava no façamos? Jesus, o Espírito Santo, a Trindade toda estava no façamos. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim é Deus, mas não é Deus um. Deus um é Eloá. Elohim é Deus no plural. No princípio criou um Deus que é plural, uma comunidade de três, criou os céus e a terra. Então, irmãos, o que nos leva a esse texto é, se Jesus está a dizer que Ele é a ressurreição e a vida, Jesus está a dizer que Ele é Deus. Porque somente Deus tem o poder de dar e receber vida. Se Jesus está a dizer que eu sou a ressurreição e a vida, então Jesus está a dizer que eu sou Deus. E esse pronunciamento de Jesus faz parte dos pronunciamentos que eu chamo de loucos, pronunciamentos loucos de Jesus. Jesus tem pronunciamentos que te colocam entre a espada e a parede. Ou você aceita que Ele é Deus, ou você vai pensar que Ele é um louco. Por exemplo, em João 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está a dizer que eu sou um dos muitos caminhos existentes. Não, Ele está a dizer, eu sou o caminho, o único caminho. Também não está a dizer, eu sou mais uma verdade nesse conjunto de verdades a que vocês estão imergidos. Nós estamos nessa crise do pluralismo, onde todo mundo tem uma verdade e cada um respeita a verdade do outro. Jesus diz, nesse mundo de muitas verdades, eu sou a verdade, a única verdade. Isso chateava muitos fariseus. Mas o que mais chateou os fariseus é quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção nesse texto, Jesus não está dizendo ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo ninguém vem, Ele aponta para si. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou o tal Pai que está a falar. Eu sou o Pai. Ninguém vem para mim se não passar por mim. Eu sou o Pai. As pessoas olhando para isso, para esses pronunciamentos de Jesus Cristo, diziam, Ele é louco.
Por isso é que queriam apedrejá-lo. Agora, mas ele não termina. João 8:58 tem um versículo muito confuso. João 8:58. Jesus diz assim para os discípulos. João 8:58. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Respondeu Jesus. O 59 diz, então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Já imaginaram, irmãos, uma pessoa dizer assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou mais velho de Abraão. Mas Abraão já morreu. Nessa fase, Abraão já havia morrido. E Jesus está a falar, antes de Abraão nascer, eu já existia. Eu sou mais velho de Abraão. Essa figura que vocês respeitam tanto como uma figura patriarcal no judaísmo, eu sou mais importante que Abraão. Sou mais velho de Abraão. Aliás, eu sou eterno, eu não morro. O versículo 58 nos explica a gravidade desse pronunciamento de Jesus, porque os fariseus pegaram pedras e disseram, vamos matar você. Então, isso são pronunciamentos de um Deus. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou mais velho de Abraão. Agora, mais um episódio que eu gostaria de lhes lembrar. Em Marcos 5, versículo 2. Jesus aparece perdoando pecados. Jesus aparece perdoando pecados. Marcos 2:5, troca aí. Marcos 2:5, não 5:2. Vejam só o que é que diz Marcos 2:5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, essa história é aquela onde o paralítico é levado até Jesus por 4 amigos e furam o teto e deixam o paralítico cair. Jesus vê a fé desses 4 amigos e disse para o paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados, não existem mais pecados. O versículo 6, alguns mestres da lei que estavam sentados e ouviram isso, começaram a pensar, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder de perdoar pecados. Imaginem Jesus a perdoar pecados. Sérgio, teus pecados estão perdoados. E todos nós aqui, como assim? Só Deus é que pode perdoar pecados. A cena que nós podemos imaginar é Deus olhando para nós e dizendo, muito prazer, eu sou Deus. Eu tenho o poder de perdoar pecados. Essa questão é escandalosa, porque se alguém pecar contra mim, eu posso perdoar esse pecado. Eu posso. Mas se alguém pecar contra o Lucas, eu não posso perdoar esse pecado. Somente o Lucas pode perdoar. Então esse homem paralítico, ele havia cometido pecados não contra Jesus, na lógica dos fariseus, mas contra Deus. Então quando Jesus aparece perdoando uns pecados que foram cometidos contra Deus, parece muita ousadia. Como é que ele pode perdoar os pecados que não foram cometidos contra eles? Isso só pode significar uma coisa, ele se acha Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus, amém? John Duncan e C.S. Lewis, eles desenvolveram um argumento chamado de trilema. Eles disseram que esses argumentos de Jesus, eles são muito loucos mesmo. E como eu falei no princípio, eles te metem entre a espada e a parede. Diante desses argumentos, você precisa se fazer 3 perguntas. A primeira é, se uma pessoa alega ser Deus e não é, então ele só pode ser louco, maluco, precisa ser internado. Vai para o hospício, vamos te dar medicamento. Imagine alguém começar a passar por aqui, eu sou Deus, acredita em mim, eu sou Deus. E nós comprovamos que ele não é, então ele é maluco, tem problemas mentais. Segundo,
Se uma pessoa alega ser Deus e você comprovou que ele não é louco, mas também comprovaste que não é Deus, então é um grande mentiroso. É um grande mentiroso. Porque consegue fazer com que as pessoas acreditem nele ao ponto de não lhe internar. É um grande mentiroso. Terceiro, se uma pessoa alega ser Deus e você comprovou que ele não é maluco e ele não é mentiroso, segundo John Duncan e C.S. Lewis, só resta uma alternativa. Ele está a falar a verdade. E eles colocam esse argumento chamado trilema na vida de Jesus. Eles dizem assim: Jesus disse ser Deus. Ele não é mentiroso. Não mentiu. Quando ele disse sou Deus, não mentiu. Porque nós podemos comprovar fora da Bíblia que as afirmações de Jesus eram verdadeiras. Há relatos históricos, testemunhas oculares que viveram no tempo de Jesus. E pela reação das pessoas que ouviam Jesus, ninguém lhe deu por mentiroso, ninguém lhe deu por louco. Logo chegamos a um ponto em que temos que reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Então, se você reconhece que Jesus Cristo é Deus, diante desse Jesus, você só tem apenas uma posição: se dobrar de joelhos e adorá-lo como Deus. C.S. Lewis diz: algumas pessoas têm dito que realmente existia um Jesus, mas ele não era Deus, ele foi no máximo um bom rabino, um bom mestre da moral. Isso é pequeno demais, é uma reação pequena demais diante de Jesus. Ou você acha ele um louco, ou você acha ele um mentiroso, ou você tem que reconhecer que ele é Deus. Porque um bom rabino de moral não faria pronunciamentos como Jesus Cristo fez. Não faria, porque ele é o mestre da moral, ele não mentiria às pessoas. Então, diante do primeiro lamento, Jesus afirma que ele é Deus. Ele dá uma verdade. Ele mostra a sua identidade, mostra seu caráter. Mas ele recebe o segundo lamento. A segunda pergunta, Jesus não mais dá pronunciamentos: eu sou, eu sou, eu sou. Jesus simplesmente chora. Se meu irmão estivesse aqui, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, espera aí, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar. Mas no segundo lamento, Jesus não ouça mais dizer nada. Ele simplesmente se derrama e chora. Isso nos mostra um segundo lado. Se no primeiro lamento Jesus mostrou que ele é Deus, ele é um com Deus, no segundo lamento ele está a mostrar que ele é um conosco, que ele é humano. Nós estudamos na doutrina que Deus, a identidade de Deus, ele é 100% humano e que 100% Deus. Ele não é 50% Deus, 50% humano. Ele não é 80% Deus, 20% humano ou vice-versa. Ele é 100% Deus e 100% humano. Ele chora conosco a nossa dor, se identifica conosco. Ele nos dá o ministério das lágrimas, como disse C.S. Lewis. No primeiro lamento, o Senhor deu o ministério da verdade. Naquele momento, uma das irmãs precisava receber uma verdade. No segundo lamento, o Senhor nos deu o ministério das lágrimas. Naquele momento, a outra irmã precisava das lágrimas. Precisava de um abraço. Precisava de um conforto. Precisava de um choro. E há algumas palavras gregas no original, no texto original, que nos remetem a isso. A sua versão aí diz que no segundo lamento, Jesus ficou aflito e comovido. Mas a palavra grega usada para comovido aí é enebrimezato. Enebrimezato em grego quer dizer raiva. Jesus se enraiveceu, ficou com raiva. Ao ver o sofrimento humano, Jesus ficou com raiva. Desenvolveu um sentimento nele que reagiu ao sofrimento da mulher.
e começou a chorar, lamentou. Isso me deu um tapa na cara, me deu uma lição de coisas às vezes que eu não entendo, por causa da minha insensibilidade humana. Eu não sei como é que vocês chegam nos óbitos, ou diante daquela pessoa que chora. Mas a minha tendência, sabe qual é, muitas vezes? É fazer pronunciamentos teológicos. Você olha quem sofre e tu diz, Deus tem um propósito. Você já começa a citar versículos bíblicos para a pessoa. Deus sabe o que faz. Deus... Essa segunda reação de Jesus aqui diante do sofrimento de outras pessoas me fez crer que às vezes é preciso calar a boca e só abraçar e chorar com a pessoa. Cala a boca. Como os amigos de Jó, que quando foram visitar Jó, eles podiam fazer pronunciamentos teológicos também, como muitas vezes eu faço. Mas o que é que os amigos de Jó fizeram? Sentaram ao lado de Jó e não falaram nada. Durante alguns dias, só lamentaram com Jó. Sabe, Jesus, nessa história, ele se apresenta como aquele que tem um pronunciamento teológico, que disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não crê nisso, Maria? Mas também se apresenta como aquele que é um conosco, que partilha a nossa dor, que chora conosco, que caminha conosco, para nos dar uma lição que existem choros para chorar, mas existem verdades também para serem ditas. Existem momentos que você terá que segurar no ombro do seu amigo e sacudir e dizer, você não está a ver o boi em frente da carroça? Olha o que você está a fazer com a sua vida. Você está a se destruir. Apresenta verdades para ele. Diga o que ele precisa. Denuncie o pecado dele. Mas existirão momentos que você precisa simplesmente chorar com aquele amigo e dizer, estou aqui para você. Abraça ele. Estou aqui para você. Foi isso que Jesus fez com a humanidade. Foi isso que Jesus fez com Lázaro. A gente é tão insensível às vezes que só conseguimos fazer pronunciamentos de moral, de teologia. E a maior crítica da igreja, ou para a igreja, é de que a gente tem pessoas depressivas ao nosso lado, que não conseguem se levantar da cama para ir trabalhar, para ir conosco ao cinema, para ir comer uma pizza, e a gente sacode ele e diz, sai dessa cama, você é um preguiçoso. Nós não temos o lado humano que se compadece com o sofrimento da pessoa e se coloca ao lado dele para dizer, eu estou aqui para você. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, olha, conte comigo, eu estou aqui para você. Precisa de alguma ajuda? Uma vez no pequeno grupo eu fiz essa pergunta. Você já perguntou assim para as pessoas, posso fazer alguma coisa por você? O que eu posso fazer por você? Diga aí, me apresento à disposição. Não, mas a gente fala, pensando que está consolado. Vai, fala. Jesus abre, eu vejo esse texto aqui como... Esse texto abre o coração de Jesus e mostra quem realmente ele é. Porque afinal, depois nós começamos a descobrir que o nome de Jesus, Emanuel, não está aí por acaso. Emanuel, Deus conosco, um conosco, que se compadece conosco, que se identifica conosco, que sente a nossa dor, um conosco. Para terminar, a segunda coisa interessante que eu encontrei nesse texto é por que Jesus se enraiveceu, por que ele se indignou, por que esse verbo enebrimezato diz que Jesus ficou com raiva. Ele ficou com raiva de quê? Antes desse verbo aparecer, Jesus se comoveu. O texto primeiro diz que ele viu o choro de Maria, ele viu o choro das pessoas que estavam ao redor de Maria. E o dicionário bíblico de Leon Morris nos sugere que ao ver o choro de Maria e dos judeus que estavam lá no encontro, Jesus viu o maior efeito do pecado na humanidade, que é a morte.
Mas não simplesmente a morte física, a morte que nos separa de Deus. A morte é resultado do pecado, mas não simplesmente a morte física, a morte espiritual é resultado do pecado. E Jesus tem um vislumbre do sofrimento a que o ser humano está por causa do pecado. E Paulo fala isso em Romanos 5,12. Paulo diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. É isso, Jesus dá de cara com o resultado do nosso pecado, e ele chora. E ele chora. Segundo Leo Morris sugere que Jesus também dá de cara com o futuro que ele haveria de viver dentro de poucos dias. Ou seja, Jesus sabe que ele só ressuscitaria Lázaro se dias depois ele entrasse naquela sepultura. Para Lázaro poder viver, Jesus teve que morrer. E traz essa história para a sua vida. Para que você pudesse ter vida, Jesus Cristo teve que morrer. Jesus trocou de lugar. Ele foi para a tumba onde estava Lázaro e Lázaro ocupou o lugar de Jesus. O mesmo aconteceu conosco. Nós recebemos a morte que devia ser, ou seja, nós recebemos a vida que devia ser de Jesus e Jesus recebeu a morte que devia ser nossa. É uma substituição. E a partir dali vem o que a teologia chama de justificação. Foi substituição. O sacrifício foi dado em nosso lugar. O pronunciamento dos judeus diante do choro de Jesus, vejam como ele o amava, deve ser o pronunciamento que você ouve todos os dias. Veja como o Senhor te ama, por ele morrer por você. Veja como o Senhor te ama, por ele morrer por você. Essas verdades do Evangelho, incompreendidas, tiram de você o coração grato, tiram de você o coração perdoador, tiram de você o coração cheio da graça para com a sua vida e para com a vida dos outros. Incompreendidas as questões do Evangelho, tiram de você os benefícios da graça. Deixe-se ser amado por Jesus Cristo. Entenda o sacrifício que Ele fez por você na cruz, para remir os teus pecados, para perdoar a sua vida e para te dar vida, essa vida que você respira em Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero que aí no seu lugar você reflita sobre aquela canção, Ele nos amou. É da Bethel Church, né? Oh, Ele nos amou. Porque enquanto eu lia esse texto, vejam como ele os ama, vejam como ele amava Lázaro. Não é simplesmente Lázaro que Jesus amou, veja como Jesus te ama, ao ponto dele substituir-se e levar a morte que você devia levar o perigo, o castigo que você devia levar. Veja como Jesus Cristo te ama, é um grande amor. Essa canção aspira de amor. Oh, vejam como o Senhor nos ama. Ele nos amou. Ele nos amou. E eu quero que você reflita nesse amor. Que você caminhe nesse amor. Que você mergulhe nesse amor. Que você ande nesse amor. Do Deus que te dá o ministério da verdade. Diz quem você é. Mas também te dá o ministério das lágrimas. Se identifica com você. E se substituiu na cruz por você. Amém? Vamos orar. E a minha oração é que Deus resolva o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes a gente anda desgarrado dos braços do Senhor. É porque não entendemos o amor dele sobre nós.
Porque se a gente entendesse o quanto Ele nos amou, ao ponto de nos ressuscitar e nos tirar do túmulo, nós estaríamos cada vez mais perto dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua bondade, porque o Senhor nos amou acima de todas as coisas. Nós entendemos que o Senhor é Deus, o Senhor reina para todo sempre. Todas as coisas têm vida em Ti, existem em Ti, subsistem em Ti, e por meio de Ti todas as coisas foram criadas. Mas nós também acreditamos que o Senhor é Deus conosco. O Senhor está presente nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas lágrimas. O Senhor está presente em tudo. E porque o Senhor está presente em tudo, o Senhor se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por esse amor e queremos entregar as nossas vidas como oferta, como um sacrifício. Queremos nos dedicar inteiramente a Ti. Queremos entender esse amor para amar as pessoas que estão ao nosso redor. Queremos entender essa graça para tratar as pessoas que estão ao nosso redor com graça. Queremos entender as Tuas misericórdias para tratarmos as pessoas com misericórdia. Queremos ser como Jesus, que sabe o momento exato dos pronunciamentos e das verdades teológicas, mas também sabe o momento exato do abraço. Quantas vezes nos nossos relacionamentos nós temos sido rígidos com os nossos parceiros? Usamos a verdade, nos pronunciamos, dizemos exatamente o que eles são, mas não usamos o amor, a ternura, a mansidão para abraçá-los e dizer que em nós eles podem encontrar a mudança que precisam para viver. Mas se nós entendemos que precisamos ser como Jesus, nós entenderemos também que existem momentos para a rigidez, mas existem momentos para o amor. Senhor, nos ajude a viver nessa dimensão do Teu Espírito. Nos ajude a viver na dimensão de Jesus. A começar em mim, faça isso em nós. E que essa comunidade possa ser a comunidade do abraço, mas também a comunidade da verdade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.